canal para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer aqui um pão com gotas de chocolate, um pãozinho doce para vocês tomarem aí de café da tarde, café da manhã e fazer a alegria da galera em casa, né? Então vocês vão adorar esse pãozinho porque ele é bem fácil de fazer, porque muita gente tem aquela preguiça de fazer pão porque tem que ficar lá um tempão sovando e demora. Esse não vai precisar sovar, vai ser um pãozinho bem facinho, a gente vai misturar os ingredientes, botar para crescer e aí já pode botar para assar, tá? Então vai ser bem fácil, bem tranquilo, qualquer pessoa aí vai conseguir fazer. Então acompanhe o passo a passo desse vídeo até o final, tá? E quem não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos assim que ele entrar no canal. E não esquece de estar compartilhando essa receita com todas as pessoas que vocês mais gostam aí nas redes sociais. Então eu vou apresentar para vocês já irem separando aí os ingredientes para facilitar aí na nossa receita. Então, gente, acompanha aqui comigo, olha para vocês verem. Nós vamos usar aqui, ó, 10 gramas de fermento biológico seco, que esse daqui é para massas e pães, que é esse granuladinho aqui, olha para vocês verem como que ele é, quem não conhece ainda. Um ovo inteiro, uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, da preferência de vocês. Aqui eu tô usando também, ó, farinha de trigo, a farinha de trigo sem fermento, essa farinha. Eu tô usando aqui, separei 330 gramas. 3 xícaras, da minha xícara é de 240 gramas, então eu já separei ali. Só que a quantidade, ela pode variar. Então a gente deixa a quantidade separada e a gente vai acrescentando. Se ela pode chegar no ponto um pouco antes e a gente não usar tudo, ou a gente vai e ela vai pedir um pouquinho mais de farinha e a gente acrescenta. Por quê? Varia muito em relação à quantidade o tamanho do ovo ali que a gente está usando e aí a quantidade também da manteiga. Você pode usar óleo de coco também, que fica maravilhoso, fica ótimo com óleo também. Tá? Então vamos dar sequência aqui. Olha, 250 ml de leite, eu tô usando aqui o leite integral. Aqui eu separei as gotinhas de chocolate, 50 gramas, ela é um chocolate, eu peguei a gotinha da Garoto, essa daqui, ela é 50% cacau, tá vendo? Ele é um meio amargo, fica uma delícia e ela fica, como ela já é para confeito desse jeito, ela fica bem firmezinha, então a gente vai assar e ela não vai desmanchar, não é aquela gotinha que ela derrete inteira no pãozinho. Então, as que ficarem por cima ali vão ficar intactas com o formatinho da pontinha, vai ficar a coisa mais lindinha. Aqui nós vamos usar também uma colher de café bem rasinha de sal, para dar aquela equilibrada na massa. E aqui, por fim, 3 colheres de sopa, que dá 65 gramas aí de açúcar refinado. Tá? Pode usar o açúcar cristal aí se você quiser, pode usar o demerara, só que o demerara ele chega num ponto, vai ter que usar um pouquinho a mais para poder dar aquela adocicada que o cristal ou o refinado chega aí para nós na receita. Então bora lá começar a nossa receita. Então, gente, nós vamos precisar aqui de uma vasilha maiorzinha aqui, como essa daqui, e nós vamos começar acrescentando aqui o nosso ovo, tá? Pra gente misturar bem. Após misturar bem aqui o ovo, eu já vou acrescentar o nosso leite. O leite, se aí na cidade de vocês estiver bem quente, não precisa aquecer. Se ele tiver o leite na geladeira, dá uma mornadinha nele. Não pode ficar muito quente, tá? É de temperatura ambiente para um pouquinho levemente mais quentinho, só para ele não interferir aí no nosso fermento e não desestabilizar ele. Tá? Agora, eu vou acrescentar aqui o nosso fermento biológico e vou dar uma dissolvida nele, uma boa misturadinha. Na sequência, eu já vou trazer aqui a nossa manteiga. Então, a gente dá uma misturada aí para estar dissolvendo a nossa manteiga. E até a manteiga também, ela é bom deixar ela em temperatura ambiente, viu, gente? Para facilitar aí na hora da gente estar misturando. Então, eu já vou acrescentar também o açúcar. E aqui eu já vou acrescentar também o sal. Aquela pitadinha de sal. Então, aí com os nossos ingredientes já misturadinhos, nós vamos levar agora a nossa farinha de trigo. Então, a gente vai acrescentando aqui aos poucos a nossa farinha de trigo, tá? Que a gente vai chegar no ponto aqui aos poucos. A gente põe aqui um pouco, deixei isso daqui sobrando, ó.
a gente vai misturando aqui na nossa massa. Agora, eu vou trocar o meu fouet aqui e vou pegar uma colher, que a hora que a gente acrescentar mais um pouquinho aí da farinha, ela já vai começar a dar aquela pesada, né? Então vai dificultar aí pra gente tá mexendo, então a gente vai continuar aí com a colher. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. E mexer. Tá vendo que ela vai agregando bem a farinha aqui, ó? E já vai chegando aqui próximo do ponto. Nesse ponto que ela tá aqui, já dá pra acrescentar mais o restante. Aqui vai dar exatos aqui, ó, 330 gramas, foi todinha a minha farinha. Deu certinho aqui com o tamanho do meu ovo, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto que a gente tem que deixar. Porque se o ovo de vocês aí for maior, a massa vai pedir um pouquinho mais de farinha. Pode ser que o ovinho seja um pouco menor, e aí você para um pouquinho antes de acrescentar. Então, gente, eu vou acrescentar agora aqui na massa as nossas gotinhas de chocolate. Eu separei aqui em torno de 1/3 delas, olha pra vocês verem aqui, que eu vou colocar depois por cima. Então, no meio da massa aqui, eu vou colocar aqui 2/3, tá? E vou misturar aqui juntamente com toda a nossa massa. Eu quero que essas gotinhas, elas ficam totalmente bem espalhadinhas mesmo na nossa massinha. Quando assar, vai estar por ela inteira. Vai ficar aquela massa toda distribuída de chocolate, igual um panetone. Vai ficar maravilhoso. Tá vendo? Ela vai facilmente ali se soltando um pouco. Olha pra vocês verem, essa daqui é a textura da nossa massinha. Já chegou no pontinho dela, eu quero ela bem pegajosa assim mesmo. Ó. Ela vai se soltando bem fácil ali do fundinho, ó. Então, gente, eu vou agora transferir aqui pra minha assadeira. Eu tô usando aqui essa assadeira de pão. Olha pra vocês verem, ela já é antiaderente e as medidas dela aqui, ó, 26 por 10 por 7 de altura, tá? Então, essa daqui é a minha medida, vai ser exata aqui para esse meu pãozinho. Se vocês tiverem mais dessa assadeirinha aqui, então vocês conseguem fazer, é só dobrar a receita e vai fazendo a quantidade aí de forminha que você tem. Então, eu vou transferir aqui, ó. Ela já tá a massa completa aí com os nossos chocolates. Você não consegue pegar essa massa e levar na bancada de jeito nenhum. Tá? E para levar aqui, se caso estiver grudando muito aí na sua colher, coloca aqui, ó, uma vasilhinha com água e aí, conforme você vai molhando, ela vai soltando facilmente aí da sua colher para te facilitar aí no manuseio, tá? Aqui, ó, essa minha assadeira aqui, ela é antiaderente já, o antiaderente dela é muito bom. Caso vocês acharem que a de vocês pode ser que grude, porque geralmente o pãozinho ele não costuma grudar não. Mas pode untar ela por dentro aí, a de vocês, com um pouquinho de manteiga, margarina ou o próprio óleo aí que você já usou aí na receita. Que ele vai soltar facilmente, é só depois virar ele para baixo. Prontinho, gente, dá uma olhada para vocês verem aqui. Eu aconselhei vocês darem uma boa nivelada aí na forma de vocês, para não ficar aquele pão barrigudo e ele crescer todo de forma bem uniforme, tá? Então, eu já nivelei, transferi para cá, já nivelei, coloquei tudo direitinho e agora eu separei essas gotinhas aqui, então eu vou colocar para cima, por cima aqui, e vou colocar essas pontinhas dela aqui, não sei se dá para vocês verem aí pelo vídeo, deixa eu pegar uma maior. Olha, ela tem uma pontinha aqui em cima, olha. Olha, pra vocês verem assim. Um biquinho. Então, eu vou deixar essa pontinha pra cima, tá? Vou colocar em toda a parte de cima aqui. Vocês vão distribuindo aí conforme vocês queiram. Essa quantidade que eu coloquei aí de 50 gramas é uma referência aí. Se você quiser mais chocolate, pode colocar. Que vai ficar gostoso igual, é da preferência de vocês, tá?
Agora, gente, eu vou aguardar, nós vamos aguardar esse pãozinho crescer, essa massa ela vai dobrar praticamente de tamanho, ela vai chegar praticamente aqui, ó, na bordinha dela, tá? E quando a gente assar ela vai ultrapassar essa forma que a gente tá usando aqui, tá? Então aí o que acontece? Como aqui em casa tá, na região aqui tá um pouco mais frio, eu sempre dou aquela dica pro pessoal tá conseguindo aí chegar no ponto da fermentação do pão, que é dar uma leve aquecidinha aí do seu forno, mas não pode ser muito, porque senão o pão já começa a dar aquela pré-assada. Então é só para fazer do seu forno aquele ambiente um pouco mais quentinho para poder estar recebendo e o fermento tá agindo aí no tempo dele. Gente, dê uma olhada aqui para vocês verem como cresceu o nosso pãozinho. Olha só, ele mais do que dobrou o tamanho dele, ficou uma lindeza. Olha só para vocês verem. Agora a gente vai colocar para assar. Eu demorei ali, esperei 1 hora para ele chegar nessa medida aqui, porque ele fermentou bem, tem que ter paciência, vocês aguardem aí, não façam com pressa, para o seu pão ficar bem fofinho mesmo. Então eu já deixei ali o meu forno pré-aquecido, tá a 180 graus, então eu vou levar e ele vai dar uma crescidinha ainda depois disso daqui, tá? E aí eu já volto com vocês para vocês verem o resultado e eu vou cortar pra gente ver como que ficou. Gente, tirei aqui o nosso pãozinho do forno, olha o tamanho aqui que ele ficou, ele deu mais uma crescida, deu uma leve douradinha aqui por cima, dá uma olhada aqui para vocês verem. As gotinhas de chocolate que eu falei, ó, continuaram aqui com as pontinhas intactas, mas se eu apertar aqui, ela tá mole, tá? Então nós vamos ainda com o nosso pãozinho quente, o que eu fiz? Eu vou fazer uma caldinha aqui, ó. Como é um pão doce, eu coloquei 2 colheres de água e 1 colher de sopa de açúcar. Dissolvi esse açúcar aqui e eu vou pincelar aqui por cima, em volta aqui dessas nossas gotas, tá? Enquanto esse nosso pãozinho é ainda quente, vou fazer isso para ele dar aquele brilho bem bonito mesmo nessa nossa massinha aqui por cima. E ele também ajuda a dar aquele saborzinho adocicado aí do nosso pãozinho. Gente, eu esperei ele esfriar um pouquinho aqui, já desenformei o pão. Olha que lindeza, que maravilha que fica esse formato aqui com essa nossa forma. Ele vem bem fininho aqui, parece até aqueles pãezinhos de desenho animado, né? Olha para vocês verem que gracinha que fica. Eu vou cortar ele aqui para vocês verem. Tão bonitinho que fique, como que ele fica fofinho por dentro, tá? Vou cortar ele, ainda tá quente, eu vou cortar ele aqui. Bastante cuidado porque ele tá bem quentinho ainda. Ó, olha só pra vocês verem essa massa desse pão. Olha a fumacinha saindo. Vou cortar uma fatia aqui inteira. Olha isso, gente. Olha que pão fofinho. Olha essa massa, gente. Olha isso. É muita fofura. Olha. É um espetáculo esse pãozinho, eu vou falar pra vocês, viu? Todos os pedaços dele. Então você pode cortar aí a fatia da espessura que você mais gostar. E ele tá todo assadinho por dentro, olha. É uma massa maravilhosa. Olha, para tomar um café, gente, isso aqui quentinho. Você passa uma manteiguinha, mas fica maravilhoso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa receita aqui no canal, tá? Quem gostou, deixa um like aí pra nós, que ajuda demais aí no nosso canal. Ativa o sininho aqui das notificações pra estar recebendo os nossos vídeos assim que ele entrar no canal. E não esquece de estar se inscrevendo aqui pra estar acompanhando aí todo o nosso conteúdo, tá bom? Então, um beijo pra vocês e agora eu vou saborear essa delícia aqui.